pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo ao meu canal. E o tema da aula de hoje são os seres decompositores. Comecei a falar sobre eles lá naquele vídeo que eu gravei sobre fotossíntese, sobre cadeias alimentares e teias alimentares. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre esse grupo de seres vivos tão importantes na natureza. Nós costumamos falar que os decompositores são os policiais sanitários da natureza. O que significa isso? Ser policial sanitário. São eles os responsáveis pela limpeza, né? Todo ser vivo que morre, toda matéria orgânica presente no ambiente pode sofrer o processo chamado de decomposição. Esse processo é um processo natural extremamente importante para a ciclagem dos nutrientes na natureza. Então, por exemplo, no interior de uma floresta, quando um animal morre, uma árvore cai, né, um ser vivo em geral morre, ninguém vai lá na floresta limpar, varrer, enterrar aquele animal. A própria natureza se encarrega disso, através dos decompositores. Os decompositores, gente, a maior parte deles são microscópicos, ok? Mas há alguns fungos, por exemplo, macroscópicos, pluricelulares, que também realizam a decomposição. Porém, a grande parte é microscópica, ou seja, a gente não consegue ver a olho nu, precisa de auxílio de um microscópio. Então, algumas espécies de fungos, com algumas espécies de bactérias, vão executar essa função tão importante na natureza, que é o ato de decompor. O que significa a palavrinha decompor, né, ou decomposição? É o ato de degradar, quebrar, diminuir, tornar aquele material em pedacinhos menores, bem diminutos. Essa é a função desses seres tão importantes na natureza. E eles são muito importantes também por fazerem a limpeza da natureza. Já imaginou se não tivesse os decompositores? Todos os seres vivos que já existiram um dia, até mesmo os dinossauros, todas as árvores que já existiram, os corpos, a matéria orgânica estariam no ambiente, intactos, mortos, mas estariam no ambiente, ocupando espaço, ia ter odor, né, um mau cheiro, e poderia haver até transmissão de doenças, né? Então, os decompositores, eles são muito importantes nessa limpeza da natureza, né, nesse ato chamado de decomposição. Então, quando o animal morre, né, ou quando parte desse animal se encontra no ambiente já sem vida, principalmente através aí das relações alimentares, esses seres encarregam de pegar a parte orgânica desse animal e decompor em pedacinhos cada vez menores. E esses pedacinhos cada vez menores vão para o solo. Ali no solo, essa matéria orgânica, por que a gente fala matéria orgânica? Porque é derivado de um ser vivo, é rico em carbono. Esse material ele vai servir de material, né, para o desenvolvimento, por exemplo, de substrato para o desenvolvimento de plantas, né, para crescer uma árvore, um capim. Então, muitas vezes, essa decomposição, ela resulta no adubo, numa matéria orgânica de qualidade que serve para que outros seres utilizem para o seu desenvolvimento. E além disso, né, a natureza aí, ela vai se encontrar em equilíbrio através da ação desses decompositores. Vale lembrar, pessoal, que esse processo de decomposição acontece na nossa casa também. Não só na floresta, não só na natureza, né? Então, muitas vezes, se você esquece de uma fruta, né, de um legume dentro da geladeira, quando você pega aquele alimento, ele está mofado, né? Então, aquele mofo é o resultado de um processo de decomposição. Está instalado ali naquele alimento algumas espécies, às vezes uma só, mas às vezes a colonização ali se dá por mais de uma espécie de fungo e bactéria. Mas como assim? Como que esses seres decompositores, eles entraram e chegaram lá dentro da sua geladeira, ou dentro de uma sacola cheia de pão, ou até mesmo na fruteira? Esses seres, principalmente aí os fungos, eles podem se reproduzir por meio de esporos. É uma das formas reprodutivas desses seres vivos. E esses esporos são liberados na atmosfera. É o tempo todo que esses esporos vão se desenvolver? Não. Quando ele encontra um ambiente ideal, ele se desenvolve. Então, por exemplo, local mais úmido, sem ventilação, local mais abafado, né? Esses fungos, eles se desenvolvem. E vai aparecer ali o bolor, o mofo no alimento, no pão que ficou fechado aí uma semana dentro de uma embalagem plástica, do alimento que foi esquecido na fruteira. Então, esse processo de decomposição acontece também nas nossas casas, né? E é um processo natural. Lógico que há formas, tá, de amenizar, diminuir e até mesmo evitar esse processo de decomposição, ok? Então a gente tem que evitar as condições que esse fungo gosta, como por exemplo pouca luz, ambiente mais abafado e úmido, ok?
Uma outra característica dessa forma reprodutiva também, pessoal, é que muitas vezes esses seres, eles têm preferência por alimentos com uma grande quantidade de água. Então, aqueles alimentos esquecidos lá na geladeira, muitas vezes o tomate, ele é um dos primeiros a sofrer o processo de decomposição. E por que os fungos, né, vão ali deteriorar esse alimento? Para se alimentar. É a forma que ele busca a nutrição. Esses alimentos, na maioria das vezes, ele é rico em glicose, carboidratos, né, que são açúcares. Então, essas espécies de fungos se alimentam desse pão mofado, desse tomate que está dentro da geladeira. Então, esse processo de decomposição é um processo natural. E esses esporos, eles estão em toda parte, né? Mas vai chegar o momento que ele vai encontrar o ambiente favorável para se reproduzir, né? Então, essas condições aí que vão determinar o início ou não do processo de decomposição que pode acontecer até mesmo dentro da nossa casa. Então, manter a casa ventilada, né, as janelas abertas, que a luz solar entre, pode diminuir esse processo, né, de decomposição, principalmente, né, naqueles dias mais chuvosos ou pessoas que moram em regiões de muita umidade. Então, pessoas que moram de frente para a praia ou muito próximo a rios, né, ou mata fechada, as suas casas encontram durante um tempo maior sobre uma umidade constante, que é uma das condições favoráveis para o desenvolvimento de algumas espécies de fungos. Lembrando que os fungos são seres vivos muito diversificados. Tem fungos que causam doenças, tem fungos que são usados na alimentação como champignon, tem fungos decompositores, tem fungos que são usados na produção de antibióticos. Então depois terá um vídeo aqui exclusivamente sobre esse grupo, né, dos fungos, chamado aí de reino fungi. Por hora, né, eu espero que vocês tenham compreendido aí a importância do processo de decomposição para a natureza, para a manutenção da biodiversidade ecológica, para a manutenção do ciclo de vida, para a manutenção da reciclagem natural que acontece aí ao longo dos ecossistemas. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus colegas e se inscreva no canal. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!